O Vasco fez um bom segundo tempo, né? Fez. Muito bom. Já agora, sem duplo sentido, sem brincadeira. Tem dedo do Renato já, né? Tem. Nesses 2 jogos aí, certeza, né? Tem, sim. No primeiro jogo a gente falava sobre as mudanças já, né? Jogar com 3 volantes. Então era muito claro ali que já era um outro time em relação até às peças escolhidas e a forma de jogo. Ontem a gente mais uma vez teve que ver o Renato trabalhar nos 90 minutos. Porque ele perde o Thiago Mendes, né? Que não estava disponível para o jogo. Entrou com o Barros, tudo bem. O Vasco perdeu qualidade no meio de campo. Ainda deu a sorte, depois o azar do Barros de fazer 2 gols e acabar sendo expulso. Era o substituto ali do Thiago Mendes. Mas durante o jogo, o Cruzeiro começou melhor, faz 1-0 logo no início. E aí uma mudança do Renato bota o Vasco no jogo. Que ele tira o Andrés Gomes do lado esquerdo e passa para o lado direito. O Nuno era o cara que estava acompanhando o Kaique e não estava acompanhando o Kaique. E o gol do Cruzeiro sai exatamente com o Kaique dando essa bola para dentro pro Christian. Quando ele bota o Gomes na direita, o Kaique parou de subir e o Gomes começou a encontrar espaço por ali. Tanto que o Vasco, com 20 minutos, tem uma bola que o Gomes tenta dar de cobertura, que foi uma cavadinha do Tietê. O Gomes já estava nas costas do Kaique. Finalzinho do primeiro tempo, um chute também do Tietê, uma jogada do Tietê com o PH e o Gomes pelo lado direito. Finalização que o William tira em cima da linha. Então o Vasco, já no fim do primeiro tempo, já tinha crescido graças à percepção do Renato durante o jogo. Falou, ó, vou botar o Gomes na direita, puxou o Nuno para a esquerda, o Nuno continuou sem jogar bem, tanto que ele acaba sendo substituído no intervalo não, no segundo tempo ali, mas o Gomes cresceu muito e o Cruzeiro parou de conseguir aqueles espaços pelo lado esquerdo. E aí o Vasco volta para o segundo tempo muito bem, faz 2 gols muito rápido, 2 gols com Barros e parecia ali que o Vasco realmente ia conseguir uma vitória. E o Barros, é impressionante, até escrevi um textinho rápido depois do jogo, porque é impressionante como é que é o futebol, né? Como é que as coisas mudam tão rápido. O Barros, quando voltou ao Vasco, era herói. Que ele ajudou a dar uma consistência defensiva naquela sequência positiva com o Diniz. E aí tava, o Barros voltou bem, o Barros cresceu. E aí o Barros chega no fim da temporada mal. Que ele falha contra o Fluminense. Contra o Fluminense, acho que era. Não sei se foi contra o Fluminense, mas ele falha contra o Corinthians na decisão. É expulso também contra o Flamengo no início desse ano, né, no Campeonato Carioca. Perde a condição de titular, inclusive com o próprio Renato, ganha uma nova chance, faz 2 gols em 2 minutos, porque é uma sequência, saída de bola, faz um gol, logo depois ele faz outro gol, e aí 1 minuto, no primeiro lance, depois ele é expulso. Assim, é um negócio de herói a vilão. Da nova geração. Cara, foi impressionante, assim, e eu cheguei a ficar até com pena. Gol e saiu, foi expulso. Eu cheguei até a ficar com pena do Barros, porque se você olhar o lance, ele não vai pisar na maldade. Até o Renato falou isso na coletiva. Ele vai para dar aquele totozinho, assim, aquele trança-pé, para dar na perna esquerda do Matheus Pereira. Mas entrou, Só né? que ele erra e pisa em cima. E aí não tem como. Foi lance para cartão vermelho. Mas ele já tinha tido um lance antes também, né? Ele tinha tido um lance antes também, né? Que foi meio prudente. Mas, assim, foi antes. E é uma coisa que o Barros vai ter que aprender, porque acho que o Barros, isso é um risco que o Barros está correndo na carreira dele, que é ficar marcado pelas expulsões. Isso aconteceu com o Bruno Gomes, por exemplo, que hoje está no Internacional, que era outro volante criado pelo Vasco, ele teve acho que 2 ou 3 expulsões em sequência, e aí o Vasco escanteou ele, depois negociou, trocou pelo Zé Gabriel com o Inter, assim, uma negociação que não foi boa para o Vasco, não foi boa para o Bruno, não foi boa para ninguém. E o Barros corre o risco de ele ficar marcado, inclusive, para arbitragem. Porque agora tá muito fácil você expulsar o Barros. Próxima chegada do Barros, amigo, o árbitro já falou, esse cara é maldoso, esse cara foi expulso antes, ele foi expulso contra o Flamengo, foi expulso agora. Então, assim, o Barros, ele tá muito jovem, criando uma marca de jogador violento ou imprudente, de graça. No lance que ele era pro Barros ter saído ontem como o grande herói do jogo. Porque não só pelos 2 gols, porque aquilo mudou completamente o panorama da partida. O Vasco já estava melhor antes, os 2 gols deram moral pro Vasco, mas poderia ter construído uma vitória ali muito sólida. E aí o Cruzeiro empata o jogo, faz o 2-2, e aí aquele sentimento, já era. Acabou, o Vasco com um jogador a menos, o Cruzeiro vai virar. E aí o Vasco acha um gol com o Brenner, que não entrou bem no jogo, mais uma vez, o Brenner só fez o gol. O Brenner entrou na partida com uma nhaca terrível também. Não disputou. O Renato mesmo, antes dele fazer o gol, o Renato tava cobrando. Brenner, vamos brigar pela bola, vamos disputar, vamos competir. E ele não competia, e num lance onde o JP, que entrou muito bem no jogo, o JP, que é outra cria da base do Vasco, volante também, ele puxa um contra-ataque, a bola acaba indo para lateral pro Vasco, e na batida de lateral o Brenner faz o 3-2, e aí aquele misto de sentimentos, né? Porque o jogo começa 1-0 Cruzeiro, fala, pô, acabou, o Vasco não vai conseguir vencer em Minas. Aí o Vasco vira, beleza, o Vasco vai vencer, o Vasco tá voando. Aí Barros expulso, pô, já era. Vai empatar, aí toma um empate cedo, vai tomar a virada, aí faz 3-2. Vai ganhar. Vai ganhar, não tem como. E aí chega aos 49 do segundo tempo, sai um gol do Cruzeiro, e aí a Raíza comentou o negócio dos acréscimos, eu vi muito torcedor do Vasco reclamando,
E é claro que todo torcedor vai reclamar quando dá 10 de acréscimo, seu time tá ganhando, tá com um jogador a menos, você quer que acabe às 44. Mas como o meu lado torcedor é do apito inicial até o apito final, eu revi o jogo hoje. Só a expulsão do Barros foram 6 minutos e meio. Entre a falta do Barros e a volta foram 6 minutos e meio. No segundo tempo, a gente teve 5 gols. Antes de sair os acréscimos, 4. Fora as alterações e fora escanteio, falta... E o gol foi os 49, nem foi os 55, nem nada, né? Eu vi muita gente debatendo, mas tem a questão anímica, você dá 10 minutos, o time entende que ainda tem tempo e tal, mas assim... 10 minutos não é nenhum absurdo. Antigamente era 2 minutos no primeiro tempo, 3 no segundo. O cara deu 2 minutos na final do Carioca, cara. Aquilo era absurdo. Aquilo ali foi um absurdo. Se desse 10 minutos sábado, o Botafogo virava pra cima do Flamengo. Só quero falar isso. Assim, eu fiz questão de voltar e assistir o segundo tempo, exatamente o iniciozinho ali, por causa disso. Cada gol do Vasco teve 1 minuto de comemoração, ali dos 6 aos 7. Volta, sai um gol às 8, do 8 às 9, 1 minuto de comemoração, 10 minutos, falta do Robert Renan, 16h30 o Cruzeiro tá batendo essa falta. Claro, porque teve atendimento do Matheus Moreira, teve expulsão, revisão de VAR, alteração. Consegui fazer uma ligação aqui, né, uma chamada exclusiva. Eu liguei pro Tite, o Tite atendeu, vai falar com a gente aqui rapidinho. Ô Tite, o que aconteceu afinal ontem no jogo? Foi muito difícil enfrentar o Vasco do Renato Gaúcho, o trabalho que começou agora, mas foi muito difícil. Um grande abraço a todos que estão ouvindo aí da Placar. Para mim é um prazer muito grande estar aqui. Estou um pouco chateado com tudo que aconteceu. Parece que eu fiquei um pouco para trás, mas o Renato também é da velha guarda. É um grande cara. Eu acho que o tesão fez a diferença. Eu já não estou com aquele negócio apontado para o céu, naturalmente, como o Luiz já falava. E o Renato Gaúcho tem um histórico muito bom desde quando era jovem. Certamente hoje o tesão permanece igual. E é uma pena, eu vou descansar com meu filho, enfim. Triste pelo que aconteceu, feliz pelo Renato, pelo Vasco. E é isso. Valeu. Felipe Ruggeri aí, ó. Abraço pro Ruggeri. Ruggeri. Falei, vou fazer a surpresa pra galera, que eu sei que a galera gosta muito do Ruggeri. Grande Ruggeri. Valeu. Ruggeri tá fazendo personagem tricolor, já viu? Não. Tá fazendo, é bom depois. Tô falando que você tá fazendo um personagem tricolor? Qual é? Conta aí. Não vi. É o tricolor elegante. O tricolor... Primeiramente, eu não misturo com esse de programa de futebol. Não combina comigo, eventualmente, né? É claro que eu tô aqui falando com vocês, mas eu acho que o Fluminense Futebol Clube é maior do que qualquer coisa. Então, é um prazer estar aqui com vocês nesse momento. Mas, assim, que seja a última e única vez, tá? Por favor, eu tenho coisa para fazer, vou jogar de tênis, sabe? Tenho reuniões online, naturalmente, né? Eventualmente pego um helicóptero para ir para o escritório, mas um grande abraço a todos. Ruggeri, olha, só para falar o quanto eu sou fã, o Ruggeri participou muito tempo do meu podcast, do meu programa, e um prazer enorme. Vocês estavam falando, eu falei, eu vou fazer essa conexão com o Ruggeri aqui, porque era um momento legal. Obrigado, Ruggeri, arrebenta aí, cara. Show de bola. Obrigado mesmo, um abraço para vocês. Valeu. Ô, Raiz, eu avisei que o Renato ia dar jeito no Vasco, né, Raiz? Eu avisei. Foi o tesão, Raiz. Foi o tesão do Renato, Raiz. Renatão. Chegou com muita vontade no Vasco. Vontade mas é aquilo não, que a gente falava. Tesão. Mas é aquilo que a gente falava, né? Na época que o Vasco estava conversando ali com os treinadores, tinha o Renato ali como uma carta na manga. É um treinador que ia chegar para tentar equilibrar o Vasco. Eu acho que esse é o grande desafio do Renato, potencializar também alguns jogadores e fazer o simples, né? O Renato é um cara que gosta de fazer o simples e muitas vezes esse simples que ele faz funciona. Se ele tiver com vontade, como ele está demonstrando que está com essa vontade, a tendência é que consiga fazer um trabalho tranquilo no Vasco, pelo menos aí nos próximos meses. E eu falei, essa sequência do Vasco, ela ia definir muito pelo que o Vasco vai lutar nesse Campeonato Brasileiro. O Renato chega para tirar o Vasco de uma luta contra o rebaixamento, mas quem sabe não consegue colocar o Vasco brigando por alguma coisa a mais, uma vaga na Libertadores, enfim. Se a gente pegar, Elan, os números, a sequência do Diniz, os jogos que ele teve, e esses 2 jogos já que o Renato teve, a diferença é muito grande de futebol e também
em pontos, né? O Vasco perdeu, acho, um tempo ali com o Fernando Diniz, poderia ter feito a troca antes, até porque a gente já via que o trabalho do Diniz não ia chegar a lugar nenhum. Mas tô gostando de ver. Ontem gostei de ver o Vasco jogando, o Vasco sofreu gol, não se abalou. Era algo que acontecia muito, né? O Vasco sofria gol e se abalava bastante, mas com o Renato parece que quando sofre o gol, o Vasco não se abala, continua tentando buscar o resultado. O Vasco saiu perdendo nos 2 jogos, né, com o Renato. Saiu perdendo pro Palmeiras e virou, Exatamente. saiu perdendo pro Cruzeiro, virou e tomou um empate aos 49 com um jogador a menos. E só para contextualizar e trazer a informação que a Reza falou, ontem até trouxe isso no meu canal. O Renato tem 4 pontos em 2 jogos pelo Vasco, né? O Diniz, nos últimos 12 jogos pelo Vasco, ele fez 4 pontos em Série A de Brasileiro. O Renato fez em 2 o que o Diniz fez nos últimos 12 de Série A. Ou seja, em 36 pontos possíveis, o Diniz tinha conquistado 4. E o Renato, em 6 possíveis, conquistou os mesmos 4. Exatamente. Falando sério aqui, eu tenho minhas críticas ao Renato, não é segredo, mas quando ele veio pro Vasco, eu falei o seguinte, eu acho que ele pode funcionar baseado em 2 coisas. Primeiro, a questão anímica, a questão do vestiário. Ele é muito bom de vestiário. Isso é um fato. Segundo, o Renato, ele trabalha bem com times limitados, digamos assim, né? O elenco do Vasco, que eu considero muito melhor do que os resultados que vinham sendo alcançados, já falei isso mais de uma vez, individualmente, é um time que não é ruim como era o elenco do primeiro semestre do ano passado, e está provando isso, inclusive, agora na mão do Renato, é um elenco que não é de primeira prateleira. Então o Renato consegue potencializar esses jogadores. De meio de tabela. Jogadores medianos. Ele consegue potencializar, ele pode levar esse time acima do meio de tabela, inclusive. E principalmente, esse ponto agora foi tocado pela Raiz, a questão anímica do próprio Renato. O Renato no Fluminense, por algum motivo, em nenhum momento, exceto no momento lá do Mundial de Clubes, em nenhum momento demonstrou que estava feliz ou que estava com tesão de estar ali, né? Para usar a palavra que ele usou. E ele no Vasco, quando falou isso na chegada, parecia retórica, mas ele, por enquanto, até pelas coletivas que ele deu, eu gostei da coletiva dele ontem, gostei da coletiva depois do jogo com o Palmeiras, eu achei o Renato diferente, sabe? Bem sereno, eu achei ele bem voltando tranquilo ao que ele já foi de bom, inclusive nas entrevistas coletivas. Pé no chão, tranquilo, sereno, não reclamou de arbitragem ontem. Sim. Inclusive e olha que teve a gente vai mostrar depois que teve problema todo lá interno com o Pedrinho, vou mostrar. E o Renato num tom, inclusive, diferente da diretoria do Vasco. Ele explicou a questão da expulsão, falou, olha, não tenho o que reclamar da expulsão, aconteceu isso assim, mas foi bem expulso, então ele não reclamou de nada, não ficou também se vangloriando em excesso. Muito boa a coletiva dele ontem, então ele mudou. Ele tá mais feliz no Vasco por algum motivo, não sei se ele tava azedo, rabugento com alguma coisa no Fluminense. No Vasco ele parece, de fato, estar mais afim